Olá, tudo bem? Tamar aqui. Você conhece bem a parábola do credor incompassivo, sem compaixão? Por que Jesus contou esta parábola? O que é perdão? Tem diferença entre desculpar e perdoar? Você sabe a diferença? Sabe mesmo? Alguém pode deixar de ser abençoado se não liberar o perdão? Alguém pode ser perdoado, inocentado e depois condenado? O que devemos fazer com as nossas atitudes desprovidas de amor? O amor de Deus acolhe ou é preconceituoso? Fique comigo até o fim deste vídeo e vamos crescer juntos na graça e no conhecimento de Cristo. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Basta apertar o botão vermelho logo abaixo do vídeo aqui no YouTube. Já deixe o seu like clicando no gostei para avisar ao YouTube que este vídeo tem um assunto que faz bem para as pessoas. Compartilhe com todos os teus contatos e Deus te recompensará. Vem comigo! Amor e perdão andam de mãos dadas. Ninguém consegue perdoar se não tiver amor e ninguém verdadeiramente ama se não perdoa. Jesus disse em Mateus 24:12, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. Tem muita gente que já não ama mais, não consegue perdoar ao próximo, torce pelo seu mal e, se possível fosse, optaria, sem dúvida, pela vingança. Em Mateus 18:21, Pedro se aproxima de Jesus e lhe pergunta: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? 7 vezes está bom? Jesus lhe responde: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então ele conta uma parábola para nos explicar como funcionam as coisas no reino dos céus. Ele diz que um rei chamou seus servos, seus funcionários, para a prestação de contas. Chegou um que lhe devia 10.000 talentos e não tinha como pagar. O rei ordenou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinham para pagar a dívida. Mas o servo, o funcionário, prostrou-se e suplicou, não pela isenção da dívida, mas pelo perdão, dizendo que pagaria depois. No versículo 27 diz assim: então o rei, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, o soltou e perdoou a sua dívida. Saindo o servo dali, encontrou um companheiro de trabalho, um outro servo, que lhe devia 100 dinheiros. Estressado como ele estava, havia acabado de ser ameaçado pelo rei e depois perdoado. Para seu alívio, ele pegou seu companheiro pelo pescoço, dizendo: paga-me o que me deves. E o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe o perdão, não para a isenção da dívida, mas se comprometendo a pagar depois, exatamente como ele havia feito diante do rei para perdão da sua própria dívida. Porém ele, por sua vez, não quis perdoá-lo, e sim foi levá-lo para a prisão. Mas o rei, o patrão, ao saber disso, o mandou chamar e lhe disse: você é malvado. Você implorou pelo meu perdão e eu te perdoei toda aquela dívida, 10.000 talentos. Você não deveria ter tido compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? Indignado, o patrão o entregou aos seus atormentadores para que também fosse preso até que pagasse tudo o que devia. Cristo então conclui no versículo 35 dizendo: assim vos fará também meu Pai Celestial, se não perdoardes de coração cada um as ofensas do seu irmão. Cristo é categórico. O homem não tinha como pagar a dívida, como nós, seres humanos, que não tínhamos como pagar a dívida do pecado, a nota promissória, a fatura do cartão que pesava contra nós. A dívida já havia virado não uma bola de neve, mas uma avalanche. Éramos escravos do pecado, por natureza filhos da ira, mortos em nossas transgressões, nos nossos erros, nas nossas culpas.
O homem sem Deus, que ainda não se reconciliou com ele, diz o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 29 a 32, é cheio de pecado, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, são murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, loucos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Conhecem a justiça de Deus, sabem que é errado praticar estas coisas, mas não somente praticam, como concordam com quem pratica. Mas o amor de Deus nos alcançou. O bom samaritano moveu-se de íntima compaixão por nós. Curou as nossas feridas, pagou a estalagem, nos comprou por bom preço, preço de sangue, e como Paulo diz em Colossenses 2,14, ele riscou a cédula que era contra nós. Ele pagou as faturas da nossa alta dívida, impagável para nós, e cravou essas faturas na cruz. O apóstolo dos gentios nos lembra, em Efésios 2, que nós estávamos mortos espiritualmente, andando segundo o curso perdido deste mundo, seguindo a vontade dos nossos próprios pensamentos, fazendo a vontade da nossa carne. Estávamos sujeitos à ira de Deus. Mas no versículo seguinte ele declara, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, como o rei da parábola, pelo seu muito amor com que nos amou, ressuscitou a nossa vida espiritual, pela sua graça. Como Cristo quis limpar o leproso, Ele quis e quer nos limpar diariamente pela sua palavra. É a palavra de Deus que limpa o homem, que limpa a mulher, que limpa a moça, que limpa o jovem, que limpa o novo, que limpa o velho. Feliz é você que todos os dias ouve a palavra de Deus e aguarda, porque ela te limpa. Como um banho que você toma todos os dias, a água da palavra de Deus lava a tua alma dia após dia. Paulo diz em Efésios 5, versículos 25 e 26, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. É esta água, a palavra de Deus, que te limpa, que te santifica, que te purifica. Glórias a Deus. Davi diz no Salmo 145 e 8 que o nosso Deus é piedoso, benigno, sofredor e de grande misericórdia. Esse Deus é um pai que sofre ao ver os seus filhos longe dele. Ele enviou o seu Filho amado ao mundo para se entregar por nós. Para quê? Paulo responde a Tito, no capítulo 2 e versículo 14, para nos perdoar de todo pecado e purificar para si mesmo um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Cristo nos perdoou e só é um genuíno cristão quem vive o perdão. Jesus ensinou em Marcos 11, versículos 25 e 26, quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Perdoar só é possível quando o amor de Deus está em nós e compartilhamos com o nosso próximo. E se eu não amar? O apóstolo João esclarece em 1 João capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando o servo saiu da presença do rei, pela primeira vez, não havia nenhuma dívida para trás. A dívida havia sido totalmente paga. Cristo não deixou nenhum saldo devedor para nós. O débito foi liquidado em sua totalidade. Jesus perdoou o paralítico de Cafarnaum, a mulher adúltera, a pecadora que ungiu seus pés, a Pedro que o negou, ao ladrão da cruz e até mesmo àqueles que o crucificaram. Ele perdoou para nos dar o exemplo. Ele disse para perdoarmos 70 vezes 7. Em Lucas capítulo 17, versículo 4, ele instrui. Se alguém pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier até você dizendo que está arrependido, você deve perdoar.
É claro que Cristo não estava preocupado em estabelecer um número. Perdoe só 7 vezes no dia e na 8ª vez não. Perdoe só 490 vezes, 491 não. Ele estava ensinando sobre o dever de perdoarmos sempre. Deus perdoa na totalidade e lança os nossos pecados no mar do esquecimento para nunca mais deles se lembrar. O reino de Deus é perdão e graça. A vingança não tem lugar no reino dos céus. O perdão precisa ser praticado, exercido diariamente, porque todos nós sabemos que é muito fácil falar de perdão, muito mais fácil do que perdoar. Perdão significa remissão dos pecados. Não é simplesmente tolerar. Quem tolera não enxerga a situação como errada e nem a necessidade de perdoar. Não se trata de desculpar. Quem desculpa não considera a culpa do ofensor. Simplesmente trata como se não houvesse culpa. Quando alguém esbarra em mim e eu digo, não foi nada, eu estou querendo dizer que realmente não foi nada. Não há culpa nisso. Isso é desculpar, não é perdoar. Perdoar não é esquecer, tirar da consciência a noção da ofensa. E também não é reconciliar, restaurar um relacionamento, visto que alguém pode voltar a relacionar-se com uma pessoa, mesmo sem de fato conceder o perdão. O ato de perdoar depende única e exclusivamente do perdoador, de quem libera o perdão. Deus não depende de nós para nos perdoar, pois se dependesse, não seríamos perdoados. Ele nos perdoa por sua escolha em perdoar. Da mesma forma, perdoar ao próximo depende apenas de quem libera o perdão, independentemente da reação de quem recebe o perdão, que pode inclusive não reagir. Quer ver um exemplo? Uma pessoa pode liberar o perdão para alguém que está inconsciente em uma UTI, ou até mesmo para alguém que já faleceu. O perdão liberado não terá nenhum efeito sobre o perdoado, mas sem dúvida alguma fará total diferença na vida de quem perdoou. Libere hoje o perdão e você ficará livre para sempre dessa raiz de amargura que te perturba e rouba a tua paz. O apóstolo Paulo diz aos Romanos no capítulo 4, versículos 7 e 8: Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Feliz o ser humano que tem o seu pecado perdoado. E como você faz para ter essa felicidade? João, o discípulo amado, apóstolo do amor, responde em sua primeira carta no capítulo 1, versículo 9, basta confessar os seus pecados e ele te perdoará e te purificará de toda injustiça. Somos perdoados para amar e também perdoar. O Senhor, o patrão da parábola, esperava que aquele que ele perdoou também perdoasse ao seu próximo. Isto é o que eu chamo de ciclo do perdão. Perdoamos para sermos perdoados e somos perdoados para continuar perdoando. O perdoado da parábola não compartilhou do perdão recebido e, por consequência, perdeu a bênção. Que o Senhor Deus nos ajude, nos dê a sua graça, a amar sem querer nada em troca, a perdoar independentemente das atitudes de quem recebe o perdão. Cristo nos amou, sendo nós ainda pecadores, e sem que merecêssemos seu amor e seu perdão. Precisamos perdoar também quem não merece ser perdoado. Precisamos amar quem também não merece ser amado. Não é porque somos perdoados pela graça de Cristo que viveremos no pecado, e da mesma maneira, não é porque fomos perdoados por alguém que viveremos eternamente cometendo os mesmos erros, as mesmas ofensas. O apóstolo do amor escreve em 1 João, capítulo 3, versículo 18, meus filhinhos, não amemos só de palavra, de língua, da boca para fora, mas por obra e em verdade. O amor tem que estar em ação, ou seja, em caridade, ou de nada adianta. Tudo o que formos fazer, precisamos fazer com amor. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 a 8, o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera,
tudo suporta. No versículo 8 ele diz: o amor nunca falha. Por isso a lei de Deus se resume em amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quem ama, se importa. Quem ama, estende a mão. Quem ama, não vira as costas. Quem ama, oferece um ombro amigo. Amor só é amor quando se manifesta em atitudes, em obras. Os fariseus e doutores da lei conheciam muito bem o mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Conheciam, mas não praticavam. Amavam na teoria, mas não na ação. Por isso, um certo doutor da lei, em Lucas 10:29, tentando provocar a Jesus, lhe pergunta: quem é o meu próximo? Então Cristo contou a parábola do bom samaritano. O sacerdote não desceu do seu pedestal para socorrer o pobre coitado que havia sido espancado pelos bandidos e estava quase morto à beira do caminho. O levita preferiu manter distância, mas o samaritano, não olhando para a sua condição de estrangeiro, não olhando para as desavenças que havia entre judeus e samaritanos, moveu-se de íntima compaixão e prestou o socorro necessário para salvar a vida daquele homem. O sacerdote, em vez de amar, discriminou. O levita, em vez de demonstrar amor, preferiu se afastar. Mas o amor do bom samaritano restaurou a vida do moribundo. O apóstolo Paulo, com muita propriedade, nos afirma em Romanos 5, versículo 8, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. No capítulo 3 e versículo 16, tanto de seu evangelho quanto de sua primeira carta, João registra o amor de Deus. Em João 3:16, ele registra a fala de Cristo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em 1 João 3:16, é o próprio apóstolo do amor que declara: nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Você daria a sua vida pelos irmãos? Eu daria? Este é o verdadeiro amor de Deus, e ainda que não o tenhamos alcançado, esse deve ser o nosso alvo. Jamais nos esqueçamos da parábola do credor sem compaixão. Foi perdoado de uma dívida enorme, mas não quis perdoar uma dívida pequena. Os erros que as pessoas cometem contra nós jamais se equiparam aos muitos pecados que Cristo nos perdoou. Fomos perdoados de uma dívida que jamais teríamos condições de pagar. Não podemos negar o perdão para os nossos irmãos que vacilaram conosco. É difícil? Claro que é. Jesus nunca disse que seria fácil. Mas não é impossível quando o amor de Cristo nos inunda. E Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, que o amor de Cristo nos constrange, nos impele, nos intima. Não que sejamos obrigados a amar e perdoar à força, mas sentimos a necessidade. Quando olhamos para o grande amor de Cristo, nos sentimos constrangidos a amar quando nos deparamos com o seu imenso amor. Nos sentimos constrangidos a perdoar quando percebemos o quanto fomos e somos perdoados. A partir de hoje, vamos amar na prática e perdoar na prática. Como Deus, amemos de maneira inclusiva, deixando de praticar qualquer atitude que não traga consigo o amor. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, curte o vídeo, clicando no joinha, se inscreva no canal se não é inscrito e escreva no comentário: eu concordo. Estou deixando aqui no vídeo mais 2 vídeos, aqui no final, mais 2 vídeos para você escolher um deles e continuar aprendendo da palavra de Deus. Deus te abençoe, grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.